Meu chefe me demitiu no dia da minha aposentadoria e me substituiu por sua sobrinha de 24 anos, que acabou de dizer aos investidores que fechou o contrato de 100 milhões de dólares. Ela não sabe que o sistema de contrato só aceita minha assinatura biométrica, e suas ações despencaram assim que o cliente percebeu que o acordo não poderia ser executado. O cursor piscava na última linha do protocolo Gateway. Eu havia acabado de abrir a janela segura para transmitir a camada final de verificação biométrica de um contrato de defesa no valor de 100 milhões de dólares. Um acordo que levou quase um ano, 4 viagens internacionais e várias noites sem dormir para se concretizar. Então a porta se abriu. Carrington, o CEO, entrou sem bater. E não veio sozinho. Atrás dele surgiu uma jovem usando um terno azul pastel e segurando um tablet como se fosse um troféu. Mal parecia velha o suficiente para alugar um carro. Olivia, disse Gregory em um tom casual, isso não vai demorar. Endireitei-me na cadeira. Aconteceu alguma coisa? Ele me lançou um sorriso estranho. Estamos iniciando uma transição ativa de liderança. Fiquei confusa. Imediata? Mas minha aposentadoria é hoje, às 5 da tarde. Só preciso. Você já fez mais do que o suficiente, ele me interrompeu, apontando para a jovem atrás dele. Esta é Chloe. A partir de agora, ela estará no comando. É minha sobrinha. Olhei lentamente para ela. Ela me deu um sorriso entusiasmado e estendeu a mão como se fossemos velhas conhecidas que se reencontram na academia. Estive dando uma olhada na área digital lá em cima, disse ela, como se aquilo fosse uma honra. É realmente uma honra. Não me movi. A janela de segurança ainda estava ativa no meu monitor. O cursor, imóvel, repousava ao lado da linha, verificação final por voz necessária. Seus pertences serão enviados para sua casa, ele completou. Abri a boca, mas não encontrei palavras. 28 anos. Dei 28 anos para aquela empresa. Fui eu quem redigiu aquele contrato. Fui eu quem construiu a relação com o cliente desde o início. E, há apenas 3 semanas, fui chamada pessoalmente para supervisionar a fase final. Agora, estavam me substituindo no meio da tarde por uma sobrinha de salto designer que nem conhecia o cliente. Levantei-me, ainda sentindo o calor do assento nas costas. Lancei um último olhar à tela. O sistema ainda aguardava por mim. Não responderia a mais ninguém. E eles ainda não sabiam disso. Estendi finalmente a mão para Chloe. Espero que saiba no que está se metendo. Seu aperto foi leve, embora o sorriso no rosto não desaparecesse. Loguei-me no sistema sem fechar a janela. Depois, vesti meu blazer e saí sem olhar para trás. O cursor permaneceu, piscando atrás de mim, esperando. Eu não esperava uma festa. Mas talvez um cartão. Algo simples. Um gesto. Um aperto de mão no corredor. Um simples, obrigado, Olivia. Mas, ao me deparar com minha mesa, a mesma em que sentei por quase 3 décadas, percebi que a despedida já tinha acontecido, e eu não fui convidada. O escritório estava mais silencioso que o normal, o que já dizia muito. Ninguém me olhava nos olhos. A maioria dos jovens fingia estar em chamadas ou digitando freneticamente em teclados que nem estavam ligados. Pessoas que antes me procuravam por conselhos agora evitavam até levantar a cabeça. Abri a gaveta de cima da mesa, onde guardava minhas canetas favoritas, aspirina de emergência e uma foto antiga da primeira equipe executiva. Havia poucas coisas ali que ainda valiam a pena levar. O resto podia ficar. Peguei um caderno de couro já gasto, cheio de anotações de clientes compiladas ao longo dos anos. Alguns já nem estavam mais no mercado. Outros cresceram comigo, de startups a empresas globais. Nomes que Chloe jamais reconheceria. Nomes que Carrington já havia esquecido. Uma caixa de papelão estava ao lado da minha cadeira. Certamente deixada pela administração enquanto eu estava na reunião. Fria. Eficiente. Sem nome. Sem fita. Comecei a guardar livros, pastas, um certificado emoldurado de uma conferência de contratos em Zurique, 1930. Foi então que notei, minha placa com o nome já não estava mais na parede de vidro do lado de fora do meu escritório. Onde antes se lia, Olivia Meyer, diretora sênior de contratos estratégicos, agora dizia, Chloe Carrington, diretora de iniciativas emergentes. Diretora de iniciativas emergentes, um título que soa como estágio não remunerado. 28 anos de entrega apagados numa única tarde. Não chorei. Não gritei. Sentei uma última vez naquela cadeira e encarei o monitor. Usei minhas credenciais administrativas para acessar o diretório mestre. Não apaguei nada que pudesse prejudicar a empresa. Mas deletei todos os documentos pessoais e materiais de treinamento que escrevi. Tudo, exceto um pequeno arquivo silencioso, escondido nas profundezas do sistema Gateway final. Parecia um simples script. Fácil de ignorar. Mas continha a chave biométrica necessária para ativar o pagamento final do contrato. 100 milhões de dólares. Não podia ser acessado remotamente. Não podia ser sobrescrito. Não podia ser replicado. A menos que derrubassem o sistema inteiro, apenas uma pessoa poderia executá-lo corretamente. Eu. Quando desliguei a tela, uma notificação soou na sala. Um alerta do meu antigo e-mail corporativo, que eu havia esquecido de encerrar. Assunto, para Chloe. Remetente, equipe de comunicação. Junte-se a nós para parabenizar Chloe Carrington por sua promoção a diretora de iniciativas emergentes. Sua energia jovem e visão inovadora guiarão a Carrington para uma nova era. Foi enviado para mim por engano. Por um momento, imaginei responder algo curto, ácido. Mas fechei a aba. O que eu diria? Que dei os melhores anos da minha vida. Enquanto Chloe chegava com um sobrenome e uma conta no LinkedIn. Fechei a caixa.
Levantei-me. Meus saltos ecoaram no chão enquanto eu saía. Cada passo pesava mais que o anterior. Ninguém me parou. Ninguém se despediu. A amargura queimava no meu peito, mas eu a engoli. Deixem que celebrem Chloe. Eles ainda não faziam ideia do que acabaram de perder. Achei que nada fosse mais ofensivo do que ser substituída, até o dia seguinte. 48 horas depois, tudo ficou ainda mais claro. A Carrington não só teve pressa em me apagar, como quis exibir minha substituta como troféu numa feira de tecnologia. Meu e-mail pessoal, o único que ainda recebia alertas da indústria, estava lotado de comunicados e atualizações de perfil. Lá estava ela, Chloe Carrington. Apenas 24 anos. Sentada na minha mesa. Já usando o ramal que minha assistente criou há 5 anos. Um dos e-mails era da equipe de comunicação corporativa, enviado para centenas de contatos da indústria. Chloe Carrington assume oficialmente como diretora de iniciativas emergentes após garantir um contrato histórico de defesa de 100 milhões de dólares. A Carrington celebra sua mentalidade disruptiva e visão geracional para esta nova fase. E junto havia uma foto em alta resolução, Chloe sorrindo para a câmera, pernas cruzadas numa pose de poder, saltos brilhantes como se fossem ações valiosas, um braço relaxado pendendo do encosto da minha cadeira ergonômica. Uma linha quase invisível dizia, abaixo da imagem. Foto tirada no antigo escritório de Olivia Meyer. Foram necessários apenas 4 dias para a primeira ligação acontecer. Eu estava em casa, ainda ajustando minha rotina sem despertador, quando o celular tocou. Era um número interno da Carrington Air. O mesmo DDD da matriz. Olhei para o visor por alguns segundos antes de atender. A curiosidade venceu o orgulho. Alô? Uma pausa breve. Olivia? Disse uma voz masculina, ansiosa. Era Thomas, do setor jurídico. Jovem, competente, mas verde em situações críticas. Sim, é ela. Desculpe ligar. Eu sei que, quer dizer, você não está mais com a empresa. Mas, há uma situação. Uma coisa que talvez só você possa. O contrato. Interrompi. Mais silêncio. O sistema não processa o gateway final. A assinatura biométrica foi autorizada, mas o protocolo não finaliza. E o cliente está começando a desconfiar. Está exigindo uma verificação extra e ameaçando romper. Eu avisei que o sistema só responde a uma assinatura, disse calmamente. E que ela não pode ser replicada. A Chloe está desesperada. O CEO também. Tentaram simular sua assinatura com engenharia reversa, até trouxeram um consultor externo, mas... Deixa eu adivinhar, nada funcionou. Ele suspirou. Nem perto. O protocolo reconhece a estrutura, mas não aceita. E agora, temos 72 horas antes que o cliente cancele. Estamos falando de um contrato de defesa. Isso vai para a imprensa, Olivia. Vai arrastar a imagem da empresa pro chão. Sorri, mas o som não chegou à minha boca. Me parece um problema sério, comentei. Mas não meu. Olivia, por favor. Eu não estaria ligando se não fosse crítico. Podemos reverter a demissão. Reinstalar suas credenciais. Você assina, recebe seu pacote de aposentadoria com bônus integral, e fica como consultor honorário se quiser. O som da proposta me atingiu com uma mistura de humilhação e satisfação. Agora eles entendiam. Não é só sobre assinar um contrato, Thomas. É sobre confiança. Sobre o tipo de relação que vocês destruíram em troca de uma vitrine com saltos e filtros de LinkedIn. Eu entendo. Eu entendo mesmo. Mas há empregos em risco, Olivia. Toda a divisão internacional depende disso. Fechei os olhos. 30 segundos de silêncio. Eu topo ir até aí. Mas sob 3 condições. Quaisquer que sejam, vamos conversar. Primeira, Chloe pede desculpas pessoalmente. Não publicamente. Só entre nós. E ela reconhece que não estava pronta. Certo. Segunda, meu nome volta como arquiteta do contrato. Não consultora, não suporte. Meu nome. No relatório final. No arquivo do Pentágono. E nas mídias internas. Claro. Sem problema. Terceira, quero acesso total por 24 horas. Sem interferência. Sem vigilância. Quero entrar, trabalhar, assinar e fazer alguns ajustes no sistema que, aliás, eu desenvolvi com a Black Creed Defense. Thomas hesitou por 2 segundos. Vou conversar com o Gregory. Mas acho que ele não tem muita escolha. Ótimo. Me mande um carro. E não me coloquem no hall de entrada com o crachá de visitante. Na manhã seguinte, caminhei pelos corredores da Carrington como uma sombra. As pessoas que me ignoraram dias antes agora me olhavam como se tivessem visto um fantasma. Chloe apareceu no escritório, o meu escritório, vestida como quem estava indo para uma coletiva, não para uma negociação de guerra. Começou ela, com um sorriso tímido, queria pedir desculpas. Fui precipitada. E arrogante. Assenti, sem emoção. Não foi pessoal. Só achei que podia assumir rápido. Você pulou etapas demais e respondi. Isso aqui não é TikTok. É geopolítica. Ela engoliu em seco. Pela primeira vez, vi sinceridade na sua expressão. Pode me mostrar onde está o erro? Não há erro. Há ausência. O que vocês tentaram substituir não era só uma assinatura. Era uma sequência codificada de anos de interações, ajustes personalizados e microverificações baseadas na minha própria estrutura biológica. Então, sem você. Não há contrato. Conectei-me à estação.
Digitei as credenciais. Acesso total. O sistema reconheceu minha digital. A luz verde brilhou. A última linha do gateway acendeu. Verificação final. Voz. Eu me aproximei do microfone e disse com calma. Autorização Olivia Meyer. Código Gama Zulu. Confirmação integral do protocolo Fênix. O sistema processou. 5 segundos depois, a janela sumiu. O cliente recebeu a confirmação. 100 milhões de dólares liberados. Contrato ativo. Chloe deu um passo à frente. E agora? Olhei para ela. Agora você aprende. Ou vai cair muito antes do salto quebrar. Levantei, guardei o cartão de acesso no bolso e fui em direção à porta. Gregory esperava no corredor. Olivia, sobre a consultoria, o conselho quer manter você por mais tempo. Obrigada, mas não. A lição já foi dada. E você não pode apagar 30 anos com uma postagem no LinkedIn. Quando saí do prédio, o sol já brilhava. Pela primeira vez em semanas, senti a leveza de não pertencer mais àquele lugar, mas levando comigo o que ninguém mais tinha, respeito real. Afinal, uma assinatura pode até ser digital. Mas a confiança é analógica. E demora décadas para ser construída. 2 meses se passaram. Chloe Carrington agora era o nome do momento nas revistas de negócios. A líder do futuro, diziam as manchetes. Conferências, fotos em painéis internacionais, entrevistas cuidadosamente roteirizadas. O contrato de 100 milhões virou o troféu que ela exibia com orgulho, mesmo que nunca tivesse segurado o peso real dele nas mãos. Mas há uma coisa que gente como Chloe nunca entende. A memória institucional tem raízes mais profundas do que os algoritmos do marketing. E ela começou a perceber isso quando os pequenos erros começaram a aparecer. Primeiro, foi um atraso em uma entrega. Um subfornecedor alegava que os parâmetros técnicos enviados estavam incompletos. Depois, foi a reunião com um cliente japonês, onde Chloe ignorou a formalidade do protocolo, rindo alto e chegando com 5 minutos de atraso. O cliente cortou o projeto pela metade. Mas o estupim veio quando o Pentágono convocou Carrington para uma revisão surpresa. Um processo padrão, mas que exigia conhecimento técnico detalhado, o tipo de coisa que Olivia Meyer carregava na memória e nos cadernos rabiscados com códigos, cronogramas e contatos que Chloe nem sabia que existiam. Ela foi chamada para apresentar. Diretora Carrington, pode nos explicar as condições de fallback da arquitetura que vocês estão usando? Ela piscou, sorriu, ajeitou a postura. Claro. Nosso sistema é resiliente. Flexível. Sim. Mas em termos de failover, vocês têm contingência via Cloud Central ou confiaram no backbone híbrido do cliente? Chloe travou. Ela olhou para o engenheiro ao lado. Silêncio. Ela tentou sorrir. Mas o silêncio da sala era como um veredito. Naquela noite, pela primeira vez, as ações da Carrington caíram, e 6%. Um sinal tímido, mas suficiente para disparar alarmes nos bastidores. Um investidor ligou para Gregory. Depois outro. Depois o conselho todo quis saber, ela segura mesmo esse cargo, ou foi só uma jogada de relações públicas? E então Gregory fez o que nunca imaginou fazer, ligou para Olivia. Precisamos conversar. Olivia atendeu com calma, como se já soubesse. Vai me pedir para voltar? Consultora externa. 2 dias por semana. Ajudar a apagar incêndios. Te damos carta branca. E Chloe? Ela continua como rosto público. Mas precisamos que alguém segure as rédeas de verdade. Alguém que saiba o que está fazendo. Olivia sorriu. Não era arrogância, era a certeza amarga de que esse dia chegaria. Eu topo, disse. Mas não volto para a mesma sala. Eu quero outra. Com janela. Feito. E assim, sem estardalhaço, a verdadeira liderança voltou pelos bastidores. Chloe continuava aparecendo nas câmeras. Mas agora, em cada reunião crítica, havia um lugar discreto reservado no canto da sala. Um caderno de couro surrado. Uma caneta azul. E uma voz calma que dizia: já tentaram revisar a cláusula 18B? Ela pode ser o ponto de ruptura. Alguns ainda tentavam elogiar Chloe. Ela é brilhante. Mas entre os veteranos, a frase que coava em voz baixa nos corredores era sempre a mesma. Sem Olivia, esse prédio desaba em 2 semanas. Na manhã de segunda-feira, a rotina parecia normal na sede da Carrington Air. Chloe chegava com seus saltos cintilantes e um café na mão, sorrindo para as câmeras de segurança como se fosse capa de revista. No 24º andar, seu novo assistente preparava a agenda do dia. Mas ele não notou que, naquela manhã, a porta da sala ao lado estava entreaberta. Ali dentro, sentada com os cabelos presos em um coque simples e um notebook sem adesivos, Olivia lia uma planilha com código binário e datas embaralhadas. O script. Aquele que ela deixou escondido no sistema da Gateway antes de sair. O mesmo que continha a última chave biométrica, sem a qual o pagamento do contrato de 100 milhões de dólares continuava bloqueado. Ela não tinha tocado naquele arquivo por semanas. Não precisava. Mas naquela manhã, recebeu uma mensagem anônima. A Chloe mandou um e-mail tentando acessar o Gateway direto com login de desenvolvedor. Ela não sabe que o script é seu. Achei que você devia saber. Um amigo que lembra. Olivia sorriu sozinha. Era só uma questão de tempo. Na outra sala, Chloe se preparava para um evento interno com investidores. Um telão com gráficos bonitos, slogans vazios sobre inovação e tecnologia disruptiva. Mas nos bastidores, o caos se aproximava como uma tempestade silenciosa. Às 10h42, um alerta surgiu no painel de segurança do setor de contratos.
Falha na autenticação final do Gateway, biometria inválida. 10 minutos depois, os investidores começaram a enviar mensagens. Por que o contrato não foi processado? O pagamento não caiu. O cliente sumiu das reuniões. Gregory Carrington, que assistia tudo de longe, sentiu o sangue gelar. Ele digitou rapidamente para Olivia. Você consegue resolver? A resposta veio fria. Você tem a chave, Gregory. Mas ela não vem de graça. Na sala de reuniões, Chloe tentou manter o controle. Temos uma pequena falha técnica, mas já está sendo resolvida, disse sorrindo. Um dos investidores franziu a testa. O Pentágono não costuma achar falhas técnicas engraçadas. Outro completou. Principalmente em contratos de defesa. O problema é que Chloe não sabia que o cliente, na verdade, já havia pedido para renegociar diretamente com Olivia. Eles descobriram, por vias discretas, que Chloe não participou do desenvolvimento do projeto, nem das viagens técnicas. Queriam falar com quem sabia onde estavam os detalhes. E isso não era uma informação pública. Foi alguém de dentro que contou. Naquela noite, Gregory ligou de novo. Você quer voltar como diretora? O conselho pediu. Mas Olivia já estava em outro modo. Eu volto, mas com uma condição. Chloe precisa sair. Publicamente. Não quero dividir palco. E dessa vez, sem mentiras. Gregory hesitou. Isso vai acabar com ela. Ela se colocou nesse lugar. E o sobrenome? Não segura um sistema sem senha, Greg. Silêncio. Ele sabia que Olivia estava certa. Na manhã seguinte, a imprensa recebeu um comunicado discreto. Por motivos pessoais, Chloe Carrington deixa o cargo de diretora de iniciativas emergentes. A empresa agradece seus serviços e deseja sucesso nos próximos projetos. Nas entrelinhas, a mensagem era clara, ela falhou. Última cena do capítulo. Olivia passa pelos corredores do 24º andar com um leve aceno. Sem festa. Sem câmeras. Mas dessa vez, todos a olham nos olhos. E quando ela entra na sala de reuniões e conecta um notebook ao sistema Gateway, o contrato finalmente é processado. A tela pisca em verde. Biometria confirmada. Pagamento autorizado. Alguém bate palmas devagar. Do fundo da sala, o mesmo engenheiro que presenciou a queda de Chloe sussurra para o colega. O sistema esperou ela o tempo todo, né? Sempre esperou, o outro responde. Porque só ela sabia o que estava fazendo. 3 meses se passaram desde que Olivia retornou. Sem grandes anúncios, sem discursos ensaiados. Apenas trabalho. Trabalho real. O contrato com o governo foi finalizado. O sistema Gateway ganhou nova camada de segurança. E no andar onde antes se falava de energia jovem e disruptiva, agora se escutava silêncio e concentração. Chloe Carrington desapareceu do radar público. Sua última aparição foi em uma startup de lifestyle no sul da Califórnia. A biografia no LinkedIn mudou discretamente. A palavra diretora foi substituída por consultora criativa. Gregory Carrington renunciou ao cargo no trimestre seguinte. Alegou necessidade de reconectar com a família, mas todos sabiam, o conselho não perdoa falhas de 100 milhões de dólares. E Olivia? Ela não buscou vingança. Buscou memória. Na nova sala, menor, sem sofás caros ou paredes de vidro, ela manteve um quadro simples com uma única frase em marcador preto. Competência não tem sobrenome. Tem histórico. No fim de seu último dia como diretora, desta vez por escolha própria, ela abriu o e-mail corporativo uma última vez. Havia apenas uma nova mensagem, enviada por um endereço pessoal. Assunto: desculpa. Oi, Olivia. Eu não entendi o peso do que você construiu até ser esmagada por ele. Achei que bastava sentar na cadeira para ter o respeito. Você deixou um legado. Eu deixei uma pose. Desculpa. Chloe. Olivia não respondeu. Ela apenas fechou o laptop, pegou sua caixa de papelão, desta vez leve, e saiu andando sozinha pelos corredores, exatamente como na primeira despedida. Mas havia uma diferença. Dessa vez, todos aplaudiram. Sem aviso. Sem script. Bastou ela passar. Porque todos sabiam, ela era insubstituível. E se você chegou até aqui, comenta aí, biometria não se herda. Se inscreve no canal, porque aqui, história boa tem consequência. E lembra, nunca subestime quem carrega um crachá sem glamour, mas com 28 anos de entrega nas costas. Até a próxima história. Porque algumas demissões são só o começo.